não vi o Cruzeiro com o jogo feio, como algumas pessoas falaram. E muitos até me mandaram em WhatsApp, mandaram preocupados, inclusive, com a forma com que o Cruzeiro jogou. Cara, olha o número de finalizações. E é óbvio que a gente não quer que os nossos goleiros sofram sempre na mão dos adversários. Mas é evidente que quando você percebe e você vê um adversário jogando, pela situação que estava acontecendo ali, ele ia tentar uma vez ou outra e a gente tinha que contar com o nosso goleiro. Inclusive, a gente já começa a ver aí a mão do Robertinho realmente aí funcionando, principalmente com a performance do Anderson, da forma que ele defendeu aí nessa partida. Quando a gente vê essas finalizações e o goleiro adversário tendo que atuar bastante, eu vejo mais como mérito do goleiro adversário do que propriamente falhas. É claro, cara a cara com gol, você não pode dar um chute pro alto como aconteceu, mas futebol nem sempre você acerta. E fazer gol é difícil demais da conta. Vamos valorizar também essa vitória, mesmo que por 1-0, nesse momento. E observar o copo meio cheio. 5 vitórias seguidas. Temos São Paulo pela frente e o Cruzeiro classificado em primeiro lugar na Copa Sul-Americana. Vamos deixar para cornetar depois que vier essa manutenção do time, porque eu acho que a gente ainda vai ter algumas coisinhas para poder comentar ainda até esse time se reforçar. Mas por enquanto eu quero ver só o copo meio cheio e ótima classificação do nosso Cruzeiro. Como que tá o dia a dia do treino assim e tal? Como existe uma conversa? Como é que tá isso aí? Cara, a gente acredita que quanto mais tempo a gente passa sem tomar gol, mais perto a gente tá da vitória, né? Os últimos jogos foram condizentes com isso e graças a Deus a gente conseguindo sendo consistente ali atrás, bem sólido, a gente lá na frente acaba resolvendo a partida. E você com defesas importantes, né? Acho que pelo menos contei umas duas ali que fala assim, essa entrou e realmente você foi lá e pegou. Sim, cara, graças a Deus vem fazendo excelentes partidas, ajudando a equipe e fico muito feliz, né, de estar contribuindo dentro de campo. Eu venho falando sempre que isso é a oportunidade da minha vida e eu venho demonstrando que eu tô pronto para viver isso aqui e ajudar o Cruzeiro. Cara, essa folga de jogos foi muito boa pra gente, até porque a gente estava treinando um sistema novo e a gente acabou treinando isso. Eu acho que treinando formas e sistemas diferentes para cada situação do jogo. Eu acho que isso tem dado certo, a gente tem variado bastante durante a partida e agora continuar assim. Temos mais um jogo muito daqui a 2 dias, então muito cedo, descansar agora, continuar trabalhando e tenho certeza que esses treinos que a gente fez na semana tá dando resultado, tem que continuar assim. 5 vitórias seguidas, 4 jogos sem vazar a defesa. Como é que tá esse... A gente vê pelas postagens, principalmente na rede social, que o clima do elenco tá muito diferente. Mas essa mudança de postura foi muito clara. Como é que tá os últimos dias aí do Cruzeiro? Tá muito bom. Acho que a energia, o clima na toca tá muito legal. Acho que desde o ano passado a gente vem trabalhando bastante a nossa parte defensiva. A gente sabe que se a gente não tomar gol, a gente vai ficar mais perto de ganhar o jogo. Então a gente está trabalhando bastante, espero que a gente fique 15, 20, 30 jogos sem tomar gol e os resultados continuem vindo. Contente pelo resultado, contente pela reviravolta na competição, é muito importante classificar em primeiro. A gente comentou agora aqui, né, das pré-oitavas em diante, se torna uma Libertadores, querendo ou não, são equipes de altíssimo nível, de altíssima qualidade, adversários de um alto calibre, então a gente tem que estar preparado. Tiramos 2 jogos, né, do calendário, isso é muito importante. Vamos ter uns dias a mais de descanso, de trabalho para recuperar. Agradecer a nação que compareceu, foi uma festa muito bonita hoje, incentivaram o time até o final, viram um time empenhado, um time em busca do objetivo. Mais uma partida sem tomar gol, então a gente está aos pouquinhos colocando as coisas nos trilhos e a gente espera dar seguimento. Acho que tem que valorizar hoje essa partida que foi muito boa, conseguir uma classificação direta, com o apoio da torcida, estádio muito cheio. A gente tem que pensar dia a dia para comemorar, festejar. Claro que ainda não conquistamos nenhum título, mas essa vitória hoje foi muito importante, que nos dá a classificação direta. Então não tem como pensar ainda domingo, tem um dia de amanhã ainda, tem descanso. Só vai dar parabéns ao grupo, que fez uma excelente partida hoje. É que eu sabia que ia falar disso. Você começa a falar baixinho, você é assim mesmo, não é só pra dar uma desacelerada. Eu sou muito tranquilo, pensando no que eu vou falar também, né? Não pode falar qualquer coisa, mas é importante ficar calmo. Esse momento agora é bom, tem que celebrar, claro, mas esse é meu jeito, é meu estilo. O Marlon, o William e o Anderson, eles falaram assim, se a gente não tomar gol, a gente tá mais próximo da vitória, isso é óbvio. Mas é uma filosofia que você tem falado com eles ou é realmente um destino, assim, uma coincidência que eles falaram a mesma coisa? Não, a gente tem trabalhado muito para negar oportunidades para os adversários, né? Então, na nossa dinâmica de dia a dia, inclusive, os auxiliares se dividem nessas funções, né? O Moisés dá muita atenção para a coordenação dos movimentos setoriais da última linha de defensiva, dos zagueiros e dos laterais.
E o Álvaro trabalha mais aí as rotinas, mobilidades e o repertório ofensivo, né? Então a gente colocou muita ênfase nos treinamentos, na organização defensiva do time como um todo, né? Desde o setor de ataque, passando pelo meio campo até a última linha defensiva. E também temos trabalhado melhor, tanto no treino quanto nos jogos, essa questão de defesa da área, né? Então a gente ainda tem pontualmente lances que a gente tem algum ajuste para fazer, mas de uma forma geral tem evoluído. E isso repercute no jogo, né? Acho que é o quarto jogo aí que a gente não toma gol. Na verdade tomamos um gol contra o Vitória aqui também, a gente estava bem organizado defensivamente, foi mais uma questão de infelicidade. E é lógico, se você se torna menos vulnerável, você precisa também de uma produção ofensiva menor, né? E aí a gente está buscando desenvolver esse repertório para atacar os blocos baixos. A gente sabia que hoje a gente ia enfrentar esse tipo de problema. Além disso, enfrentamos o problema de uma equipe que soube contra-atacar muito bem no primeiro tempo, levou perigo. E no segundo tempo a gente se ajustou para conseguir atacar e ter o equilíbrio defensivo necessário para não sofrer com os contra-ataques como a gente sofreu em alguns momentos no primeiro tempo. Não, na verdade ele estava conseguindo sustentar bem a intensidade do jogo e estava fazendo um bom jogo, tanto no aspecto defensivo quanto ofensivo. Então, quando o jogador está tendo um bom desempenho, a substituição ela vai ocorrer se a fadiga ocasionar uma queda de desempenho. E no jogo de hoje não aconteceu. Você vê que mesmo após o nosso gol no final do jogo, a gente sofreu ali alguns 2, 3 minutos de alguma pressão, depois a gente voltou a se impor no campo de ataque. O Rafa e o Pereira fizeram boas subidas de pressão e a gente conseguiu controlar o resultado atacando e jogando no campo de ataque, que é o melhor dos cenários. Não é sempre que é possível, mas é o melhor dos cenários. Então, esse período que a gente teve com 3 dias de descanso, depois todos esses dias de preparação para o jogo, proporciona também aos jogadores suportarem, jogar uma intensidade mais alta e depois suportar por mais tempo. Então a gente tem que fazer as substituições à medida que a necessidade surge e à medida que o jogo pede, né? A gente não faz a substituição pensando em agradar um jogador ou outro, a gente faz pensando com a responsabilidade que a gente tem para o objetivo coletivo da equipe e do clube. Então esse foi o motivo que a gente sustentou o Rafa até o final do jogo, e inclusive que hoje a gente acabou não fazendo as 5 trocas, porque também naquele momento a gente entendeu que a equipe conseguiu se estruturar e recuperar a organização, então não era necessário correr um risco, sendo que a gente estava conseguindo estar bem estável no jogo. Você acha que no início do primeiro tempo faltou um pouco de organização, principalmente porque o time sofria algumas transições perigosas ali no início do primeiro tempo? O treinador deles foi muito inteligente, ele fez uma aposta de defender um bloco baixo e descompactar a equipe, deixando os jogadores na linha do meio campo, né? 2 atacantes mais abertos. Isso exigia que a gente tivesse uma coordenação ali de apoios dos laterais, sempre fazendo o lateral oposto ao equilíbrio defensivo, e muitas vezes a gente não teve tempo de fazer esse equilíbrio defensivo e tomamos algumas transições em situações de 2 contra 2. A equipe teve o mérito de ter uma recomposição intensiva bem forte e conseguir gerar superioridade numérica perto do nosso gol, mas realmente estava muito perigoso o jogo. E no segundo tempo a gente voltou com outra estrutura que nos permitisse algumas vantagens posicionais para atacar, mas que desse essa solidez para os momentos em que a gente perdesse a bola, ter mais equilíbrio na nossa última linha. Então você vê que a gente sustentou mais o Marlon, né? E mudou a estrutura para atacar e funcionou. A gente ficou muito satisfeito aí com a aplicação que os jogadores tiveram, porque a gente não tomou praticamente nenhum contra-ataque no segundo tempo. E defensivamente, ok, mas ofensivamente o Cruzeiro tem tido dificuldade, principalmente para definir as jogadas no último terço do campo. Hoje foram 16 tentativas de gol, apenas 1 marcado. Contra a União semana passada foram 21 tentativas e apenas 1 gol marcado. Como que está o trabalho dia a dia, essa cobrança aí para definir essa jogada melhor no último terço do campo e fazer mais gols? Eu acho que a gente está conseguindo diversificar o repertório ofensivo, estamos criando jogadas, tanto pelo lado da bola quanto pelo lado oposto.
circulando o bloco por dentro ou por trás de pé em pé, ou usando diagonais para atacar o lado oposto. A gente conseguiu ter um volume ofensivo de novo grande dentro da área do adversário. Hoje algumas finalizações foram muito boas, mas em especial o goleiro teve muito mérito hoje também. Acho que ele teve uma participação excepcional e nos negou o gol em algumas finalizações que foram bem feitas. Isso é trabalho, isso não adianta treinar finalização uma ou duas vezes, é algo que precisa se acumular ao longo do tempo para que surja um efeito mais consistente. A gente busca criar referências para ter os movimentos que geram oportunidade de finalização e também as ações específicas de finalização associadas a esses movimentos. Então, em alguns momentos a gente poderia ter atacado a área com um pouco mais de coordenação no lado oposto, algumas bolas passaram no canal sem que a gente complementasse, né? Então, precisa continuar insistindo para que esse aprimoramento aconteça. Para você que chegou agora, já conhece bem esse elenco, mas chegou há pouco tempo e conseguiu essa classificação. É importantíssimo demais, até para uma sequência de temporada. Como é que você avalia essa primeira fase de Sul-Americana do Cruzeiro? Olha, essa classificação em primeiro lugar, ela foi muito importante. Primeiro porque a primeira colocação nos coloca num cenário mais positivo para a sequência da disputa da Copa Sul-Americana e também para a nossa gestão logística do calendário. Quer dizer, a gente pula a fase dos playoffs, que envolveria um jogo em casa e mais uma viagem provavelmente internacional, tá certo? Então, terminar em segundo lugar, a gente ficaria entre os últimos segundos e pegaria equipes entre os melhores terceiros vindo do playoff da Libertadores. Então, do ponto de vista técnico e esportivo foi muito importante, mas sobretudo foi importante do ponto de vista simbólico, porque depois de 4 vitórias a torcida encheu o Mineirão e a gente pôde fortalecer um pouco mais, né, e confirmar essa retomada da confiança da torcida na equipe, no trabalho da equipe, no grupo de jogadores. Então, a gente fica muito feliz por isso. Acho que esse talvez seja o maior ganho, o maior significado dessa partida e dessa classificação em primeiro lugar. E basta ver como foi o comportamento maravilhoso da torcida durante o jogo, apoiando, aplaudindo, colocando energia, ajudou a empurrar o time sem dúvida nenhuma. E a gente fica muito satisfeito aí com essa simbiose, aí, com essa interação. Seabra, uma curiosidade aqui. Boa sorte, tá? Na sequência. Está cumprimentando aqui o treinador da universidade. Uma curiosidade, teria sido o jogo de maior adrenalina da carreira profissional do Seabra, um jogo importante. Parabéns, não sofreu gol, adversário que dificultou e muito. Como é que foi para você ali à beira do gramado com 55 mil torcedores hoje? Não, foi uma sensação muito gostosa, na verdade. Tem uma adrenalina, eu acho que isso é importante, né? Isso é a gente se realizando naquilo que gosta de fazer, mas também muitos outros jogos também já provocaram, né, esse tipo de adrenalina, seja aqui no Cruzeiro mesmo, no final do ano passado, ou quando eu retornei esse ano, ou até mesmo na base, quer dizer, porque é o seu maior desafio naquele momento, né? Então, em algumas situações ali, com o próprio Sub-20, a final da Copa do Brasil aqui ano passado, foi um momento muito especial e de muita atenção, tensão e adrenalina e de realização também. Então, hoje foi mais um desses dias especiais, sem dúvida. Foi difícil, mas o Cruzeiro alcançou seu objetivo na fase de grupos da Conmebol Sul-Americana. Com uma vitória por 1-0 sobre a Universidade Quito, o time se classificou em primeiro lugar no Grupo B. O jogo foi complicado e o resultado aliviou a diretoria e a comissão técnica. O Cruzeiro precisava da vitória para avançar sem depender dos play-offs. O Mineirão estava lotado com mais de 55 mil torcedores, e a vitória foi conquistada com muito esforço. A Universidade jogou priorizando a defesa e dificultou a vida do Cruzeiro no primeiro tempo. Mesmo assim, o time celeste conseguiu controlar o jogo e criar algumas chances de gol, mesmo que não tenha convertido todas. No segundo tempo, o Cruzeiro melhorou e passou a pressionar mais o goleiro adversário. O gol da vitória não veio de uma jogada elaborada, mas sim de uma falha do goleiro, que permitiu a finalização de Rafa Silva. A vitória na Sul-Americana é importante para o Cruzeiro, que passou por mudanças recentes na gestão e no elenco. A classificação direta às oitavas de final também é positiva, pois permite que os reforços se integrem ao time antes do início da próxima fase da competição.
Com as mudanças no elenco, o Cruzeiro tende a crescer tecnicamente e buscar um bom desempenho no restante da temporada. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!